A gente vai trabalhar comigo um grande conflito. Virgínia, vê aqui na sala pastoral, uma caixa ali, e ali tem um livro do grande conflito. Como o Marcelo falou, né? Recebi esse convite para que pudéssemos estar aqui para administrar a palavra do Senhor. Amém. E é muito importante a gente administrar uma palavra, tem que estar preparado a cada momento, né? E o tema que nós vamos estudar hoje é muito importante para a nossa vida. A igreja, ela colocando em prática essas orientações, ela será bem diferente do que está hoje. O inimigo não tem dormido, né? A gente está andando muito cansado, mas o inimigo não está cansado não, Marcelo. Verdade. A gente está, ultimamente, muito cansado, né? O dia a dia, o trabalho, a intensidade, né? Com toda a modernidade, com toda a tecnologia, parece que a gente não tem mais tempo, né? Pode entregar para a pessoa ali. Então, a Terezinha. Vou deixar um saco com ela. Pegou só esses dois? Não pegou mais, Virgínia? Agora eu pego mais. Ah, tá. Pegou o Marcelo, não? Tá, obrigado. Vamos esperar chegar aqui. A irmã Nilza, ela não... A irmã Nilza não... Só o seu livro, Virgínia. Porque a Anabela tem dela. Mas enquanto isso, vamos orar nesse momento para ver a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante da Sua presença. E estar diante da Sua presença requer muita responsabilidade. Porque nós oramos ao Senhor, mas o Senhor também fala conosco qual é o nosso dever. E sabendo pela Sua boca qual é o nosso dever, nós precisamos colocar em prática. Nos ajuda. Abençoa, Senhor, a Tua igreja de Marechal Lopes. E colocar em Tuas mãos pedidos de oração, agradecimentos. Ó Senhor, nos batiza nessa noite com o Teu Espírito Santo. Nos faça ouvir a Sua voz mais uma vez. Perdoe os nossos pecados. E essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus. E Ele reina para todo sempre. Amém. Nós estamos vivendo em um mundo muito perigoso. Você é conhecedor da verdade, sim ou não? Sim. E como conhecedor da verdade, você tem que permanecer o quê? Na verdade. Eu tenho o costume de dizer que a Bíblia Sagrada é um convite, é um convite para que você possa permanecer firme para entrar nas portas celestiais. Irmãos, hoje, vão para a igreja, somente vão para a igreja, ouvir pastor pregar, líder pregar, apóstolo pregar, ancião pregar, presbítero, mas não tem o uso da palavra, corre sério risco de ser enganado. Então, nós vamos abrir agora a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de João. Vamos lá para o livro de João. João capítulo 5, versículo 39. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 39. Você vai também estar participando aqui comigo. Quem pode ler João 5, 39? Examinar essa escritura. Quem achou pode ler. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus Cristo falou: olha, você tem que examinar as escrituras sagradas. Naquela época ainda não tinha o Novo Testamento, era o Antigo. Mas aqueles que tinham ali a condição de examinar, deveriam examinar as escrituras.
porque julgaste ter nela a vida eterna. Amém. Nós precisamos também examinar o que? As Escrituras. Investir tempo de qualidade para que possamos aprender o que o Senhor está nos dizendo. O que o Senhor deseja falar conosco. Hoje em dia, estão lendo muito ou pouco a Bíblia? O que vocês acham? Pouco, né? A nossa igreja, ela já foi conhecida como o povo da Bíblia. E a gente precisa, e isso que eu digo de forma individual, irmãos, a gente precisa nos vestir da verdade da palavra de Deus. Amém. Para confrontar o que? Com a mentira. Vamos lá para a passagem? Depois a gente vai entrar aqui no livro. Vamos lá para Salmos. Salmo 119, versículo 11. Quem achou aí pode ler. Salmo 119, versículo 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Opa! A palavra que nós lemos tem que estar onde? No nosso o quê? Coração. Nossa mente. Para que nós não venhamos o quê? Pecado. Pecar. Transgredir a lei contra quem? Contra quem? Contra o Senhor. Se a gente não está guardando a palavra no nosso coração, outras coisas vão entrar, sim ou não? Sim. E essas coisas vão nos convencer. E a gente vai perder com isso o fruto do Espírito Santo. Hoje nós estamos numa caminhada, irmãos, com toda a verdade que Deus tem revelado para nós. A nossa caminhada ainda está o quê? Bem devagar. O inimigo, ele está aprontando e muito. E muito. E a gente vê, irmãos, quando eu ando na rua, eu observo tudo. Eu procuro focar algumas coisas para trazer como lição para a minha vida e trazer também para a lição aonde eu posso aplicar as mensagens. Hoje eu vindo aqui, eu encontrei pessoas que estão recebendo estudo na praça, distraída, fumando. Eu falei, meu Deus do céu. Encontrei brigas, uma pessoa com porrete derrubando o outro com pau. Eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus do céu, pessoas despreocupadas. Irmãos, realmente, eu falei assim, Deus, realmente, a cidade grande está nos convidando para sair. Mas antes que o seu povo saia, nós precisamos dar a última o quê? Advertência. E eu preciso estar preparado para dar a última advertência, sim ou não? Sim. Porque não é bom ler a Bíblia? Sim. Mas muitas das vezes aquilo que nós estamos lendo, nós estamos colocando em prática, já é diferente, né? Ler é muito bom, mas o colocar em prática já é mais difícil, porque vai exigir de você, de mim, uma renúncia. Leia o Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz ali. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você até gravou isso, né? Aí você analisa, calma aí. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. A tua palavra. A lâmpada serve para quê? Para clarear. Iluminar. Iluminar aquilo que se encontra o quê? Escuro. Escuro. Há trevas na nossa frente, sim ou não? Sim. E isso todos os dias. Todos os dias. Então, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Você que tem pé, que tem pés, o que você faz? Você caminha, não é isso? Sim. Você anda. Mas se você não tiver lâmpada, se você não tiver um luzeiro, você faz o quê? Que caminho você vai tomar? E nenhum. Quando eu estava no quartel, na Brigada Paraquedista, nós aprendemos a nos, vamos dizer assim, localizar
pelas estrelas. Teve uma instrução, o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, a bússola era isso, para chegar. Que coisa interessante, né? Então nós precisamos de algo para nos direcionar. Nós precisamos da bússola. E a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. E é a luz para o nosso caminho. Quando pessoas estão saindo da igreja, estão indo para o espiritismo, ela já perdeu de foco essa lâmpada muito. Vai começar a olhar para um e para outro e dizer que por causa de João, de Francisco, eu saí da igreja. Não, não é isso. Você ficou desfocado. Você permitiu que a neblina das suas conclusões chegasse até a sua mente e o seu coração e tomou uma posição que você entendeu que era correta, mas não é. A Bíblia serve para isso. Uma vez um colega meu falou assim: Alex, eu já li a Bíblia várias vezes e eu fiquei pensando, que tolo, a vida que ele está vivendo não é coerente com aquilo que ele já leu. Porque uma vez que você lê, como foi lido aqui, você tem que guardar onde? No coração. É ou não é? Então, cada vez que você lê mais e mais da Bíblia, mais semelhante a Jesus, você tem que quê? Ser. Agora, vamos aqui para o livro Grande Conflito. Quem está nesse livro? Está nesse livro aí, Alex? Tem um livro aqui, ó. Aqui no canto, aqui. Vem para ele. O capítulo é o capítulo 37. A página é 246. A proteção. A Bíblia é a proteção. Deus conduz seus seguidores aonde? A Bíblia. A Bíblia é sua única proteção contra o poder dos espíritos maus. Satanás usa toda a estratégia possível para impedir que a pessoa obtenha conhecimento da Bíblia. A cada revivamento da obra do Senhor, a sua atuação se torna mais intensa. Se a igreja está vivendo um princípio de um avivamento, o inimigo vai vir com as suas estratégias Redobradas. vai vir com seus disfarces e será mais intenso. Se você está vivendo uma vida em prol da obra, se você está à frente de uma missão, que essa missão vai ganhar pessoas para o reino, você tem que se cuidar, porque ele virá na sua direção. Aqui está sendo bem claro que nós vemos aqui. A cada revivamento da obra do Senhor, sua atuação se torna mais intensa. Mas, irmão Alex, eu não quero problema com o inimigo. Deixa eu aqui no meu canto. Eu vou seguir a Jesus Cristo, mas eu não estou preparada para esse combate. Eu quero ficar do jeito que eu estou. Sinto muito. Se você está pensando nisso, você está na igreja errada. Porque essa igreja, ela foi levantada para o confronto. Essa igreja foi colocada no fronte. Combate toda hora, a todo momento. Fala alto, bicho.
Sim, isso aí, Virgínia, é um engano. E a gente tem que tomar cuidado com o engano. O que eu estou querendo dizer aqui, para que vocês possam entender, eu entendi o que isso quis dizer, mas eu estou querendo entender, que vocês entendam, a cada passo que você dá para levar as pessoas para se arrependerem dos seus pecados e viverem uma novidade de vida, o inimigo se levanta. Então você tem que estar o quê? Preparado para esse combate, para esse confronto. Nós estamos vivendo no limiar, no momento final da história. E Deus, Ele não quer que você tenha, e eu tenha um testemunho o quê? Frouxo. Vamos voltar aqui para o grande conflito. Olha o que a irmã White ela escreve. Logo testemunharemos o início da batalha final contra Cristo e seus seguidores. A falsificação será tão bem parecida com o verdadeiro que será impossível identificar a diferença entre ambos, a não ser Pelas Escrituras. O que está para vir vai enganar, se for possível, mas não será impossível pelo sangue de Jesus. Mas se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos, aqueles que procuram obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. A fim de suportar a prova, precisam compreender a vontade de Deus, conforme revelada em sua palavra. Só serão capazes de honrá-lo por meio do entendimento correto do seu caráter, seu governo e seus objetivos, agindo em harmonia com eles. Somente aqueles que fortaleceram a mente com a verdade da Bíblia permanecerão firmes ao longo da grande batalha final. Está para vir. E isso está se avolumando. Se você não está percebido, você tem que ficar. Está se avolumando. O palco do grande conflito se tornará mais intenso. E se você hoje tem a oportunidade de ler a Bíblia e colocar em prática, leia e coloque em prática. Porque aquilo que vai ser apresentado como uma coisa boa, até mesmo no meio de nós, será uma heresia. Quantos aqui já ouviram heresia no púlpito adventista? Levante a mão, por favor. Eu já ouvi heresia, mentiras. E a gente tem que entender que isso é profecia. Isso iria acontecer. Porque muitas das vezes vai ser apresentado, e vai ser apresentado isso, e muitos vão dizer o quê? Amém. Que assim seja. Glória a Deus. Não. Nós temos que tomar cuidado. A igreja está cheia de pessoas mal intencionadas para dividir, para acabar com a harmonia, a unidade, para trazer confusão. Isso já aconteceu aonde? Aqui. E levou muitas pessoas. Heresia. Então nós precisamos ir aonde? Na Bíblia Sagrada. Senhor, irmão, se você quer ler 10, 15, 20 capítulos por dia, eu não faço isso. Eu leio um capítulo, no máximo 2, mas eu quero entender aquele capítulo e quando eu levantar, colocar em prática aquilo que eu li. É isso que é importante. Porque a Bíblia, ela é lâmpada, ela vai nos moldando, nos orientando. É por isso que a gente não pode ser a mesma pessoa que a gente foi ontem. Hein, Alex, você está falando de heresia, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando que o pecado era bom. E pediu para toda a igreja repetir. É uma heresia assim, não tão contundente, essa que arrasta igrejas, né? Sim. Como aconteceu aqui em Marechal, mas não deixa de ser uma heresia, né? Sim. Tudo que acontece de ruim nesse mundo é por causa do pecado. Como é que o pecado é bom? O pecado nunca foi bom e nunca será. Através do pecado, Jesus ele veio resgatar a terra e isso custou um alto preço. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, quando colocaram a coroa na fronte dele, quando furaram as mãos dele com os pregos, os pés também, o céu não estava rindo, o céu não estava alegre, o céu estava como? Triste. Pecado não é bom. Falar
salário do pecado é a Morte. morte. Como o pecado é bom. E morte que? Eterna. Nunca foi bom. Então nós temos que ter cuidado, porque o inimigo levantaria. Aqui diz, antes da crucificação, o Salvador explicou aos discípulos que ele seria morto e ressuscitaria. Anjos estavam lá para impressionar essas palavras na mente do coração deles. No entanto, eles se esqueceram exatamente das palavras que necessitavam se lembrar. Quando veio a angústia, a morte de Jesus destruiu. Quando veio a angústia, a morte de Jesus destruiu sua esperança, quase tão completamente quanto como eles não houvessem advertido antemão. De maneira semelhante, as profecias descortinam o futuro diante de nós, com clareza que é tão grande, quase tão grande quanto a explicação de Cristo aos discípulos. Mas a maioria das pessoas não tem compreensão nenhuma dessa importante verdade, como Deus nunca se tivesse revelado. Então as pessoas hoje estão tendo oportunidade de aprender a palavra, estão tendo oportunidade de crescer na verdade, mas estão negligenciando. E aqui continua. Posso te cortar um pouquinho? Pode falar. O Espírito Santo, ele tem sido o professor de muitas pessoas e Sim. tem ensinado ele próprio a muitos, como eu já presenciei nos momentos a sós com Cristo. O problema é que muitos não estão tendo essa experiência porque acham que não tem nada a ver estar com um pé no mundo e outro na igreja. E aí, como é que Deus vai falar se a pessoa não está se santificando? Não tem Então, como, irmãos, nesse grande conflito, ou isso é de Deus ou não é. Tudo que nós fazemos está ligado ao grande conflito de alguma forma. Se não é para a glória de Deus, temos que ter cuidado, porque a gente pode estar fazendo inconscientemente para o inimigo. Tudo que a gente for fazer na vida, isso daqui, Senhor, está glorificando a Ti ou ao inimigo? Devemos fazer essa pergunta para tudo. Sim, com muito equilíbrio, analisando todos os detalhes. Você vê, Alex, em relação ao futebol, muitos acham que não tem nada a ver, cara. Mas aquilo ali, você faz uma pergunta, aquilo ali é de Deus ou é do inimigo? Aquilo ali tem ídolos, aquilo ali tem... A gente tem que analisar, porque como a gente espera receber o Espírito Santo desse jeito, né? A gente foi colocado, talvez hoje a igreja, como até o presidente aqui, o presidente que pregou sábado passado, ele fez uma mensagem muito poderosa, muito forte. Sim. E pegou a história de Gênesis até Apocalipse, chegou até a igreja adventista. Nós temos que entender quem somos nós, qual é a nossa identidade. Quando nós entendemos a nossa identidade, a gente vai mudar em muitos aspectos. Nós somos aquele povo que irá olhar para aquela pessoa lá fora e vamos dizer assim: vem comigo, nós temos Cristo, nós somos apóstolos, vem comigo. Nós somos as pessoas que Deus nos confiou a verdade, os oráculos. Nós somos a atalaia da verdade. Nós temos a verdade absoluta. Saia daí, vem comigo. Nós somos essas pessoas. E essas pessoas, elas não se dobram a Baal. Elias, ele fez uma reclamação, que ele não estava sabendo quantos não se dobraram, mas ele ficou indignado, falou: só eu fiquei. Mais ninguém, porque lá no Carmelo eu falei: vocês querem adorar a Deus ou a Baal? E o povo ficou em silêncio. Deus, ele fez uma reclamação com Deus: só eu fiquei. E Deus falou assim: não, Deus, 7 mil não dobraram os joelhos como você. Tinha mais de 7 mil lá ou não tinha? Tinha muito, mas só 7 mil não dobraram. Elias foi chamado por uma missão. Quem somos nós na profecia, igreja? Sim. Quem somos nós? Nós somos os Elias. Se isso não entra na sua cabeça, deveria entrar. Nós deveríamos andar fininho, porque você conheceu essa igreja e somente ela contém a verdade absoluta. Amém. Não há outra. Foi essa que Deus chamou. Satanás não está preocupado com as outras. Ele tem os seus agentes lá. Ele está preocupado com essa. É essa que ele está preocupado. E irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar com o restante da
sua descendência, nós, os remanescentes, e foi fazer guerra. Isso não é brincadeira. Você tem chamado a atenção do reino das trevas? Se você é só de banco, não tem chamado em nada, e Deus não vai te usar para nada. E no momento final, no campo de batalha, você morre perdido. Mas se você for chamado e entende qual é a sua identidade, aí é diferente. Aí é diferente. Irmão, aquilo que eu estava falando, às vezes a pessoa pode falar que a pessoa é radical, mas o Gabriel Estevão, ele abriu os olhos de muita gente, né? Você vê aqui no nosso país, desculpa te cortar, irmão, as novelas para fazer sucesso, o que acontecia nos bastidores? Tem que sacrificar pessoas, crianças. Gabriel Estevão falou que as Copas do Mundo, tudo aquilo ali, para as pessoas ficarem ali, o que acontecia, Alex? Sacrifício de crianças. Muitas ou poucos? Então a gente tem que entender, você vai até o Senhor Espírito Santo e peça para Ele abrir os teus olhos. Abra teus olhos, Senhor, para que eu possa ver. Foi a última mensagem que eu peguei no domingo que eu preguei aqui. Abra os meus olhos. Calma aí. Eu tenho que saber qual é a verdade. Irmãos, eu não quero ser enganado. Sim. Eu não posso, através do conhecimento que Deus me deu, ser enganado. Eu não quero andar errado. Sou pecador, sou indigno, mas eu não quero andar errado, porque uma vez eu estando errado, andando de forma errada, eu vou ensinar o que é errado para quem? Para as pessoas. Eu não quero isso. Por isso que o apóstolo Paulo falou: ai de mim se não pregar esse evangelho, pois peça sobre mim. Essa é a verdade. Nós não somos do Senhor. E a Bíblia, ela é uma busca. Vamos voltar aqui para a Bíblia? Tem umas coisas aqui que eu gostaria de ler. E aqui diz: quando o Senhor envia advertência, Ele requer que toda pessoa de mente que sensata obedeça a mensagem. Os terríveis juízos contra a quem adora a besta, a sua imagem, deveriam levar todos a descobrir qual é a marca da besta e o que fazer para não recebê-la. Mesmo assim, a maioria dos seres humanos não quer a verdade bíblica, pois é contrário aos desejos do coração pecaminoso. Satanás os supre com o engano que tanto amam. Satanás, ele vai dar aquilo que o nosso coração ama. Satanás, ele vai dar aquilo que a nossa carne deseja. É ou não é? Ele vai dar aquilo. E se nós não tomarmos cuidado, quando a gente vai ver, a gente está onde? Enveredado ou não? Sim, enveredado. Mas, irmão Alex, a igreja hoje está passando por um período muito difícil, tá, irmãos? Nós estamos passando por um problema chamado mornidão. E se você não tomar cuidado com isso, a mornidão vai te alcançar. Nós estamos com um problema também chamado falta de santificação, falta de consagração. Indiferença também, meu irmão. Indiferença e outras coisas mais. E tudo mais. Porque enquanto nós estamos engessados espiritualmente, você pode ver isso. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um sério problema na vista. Naquela época não existia colírio, naquela época não existia óculos, oftalmologista, não. Ele vivia com um lenço, os seus olhos vazavam água continuamente. Era um homem que tinha um problema no andar, ele mancava de uma perna, ele tinha os seus problemas físicos. Quem foi o apóstolo Paulo com todos os problemas físicos? Quem foi? Ah, Senhor, eu não consigo enxergar direito, isso me incomoda, não dá mais para mim. Tem alguma passagem disso aqui que eu escrevi? Não tinha. Ah, Senhor, além desse problema físico, agora eu me encontro preso. Ah, eu desisto. Tem alguma passagem dessa na Bíblia? Não.
Tudo posso naquele que me fortalece. Criar desculpa é uma coisa muito fácil. Agora, enfrentar os desafios que Deus coloca na sua vida é que você tem que viver. Você somente cresce no deserto, você não cresce no outro lugar. Uma vez eu falei isso com o Glória: você jamais irá crescer se não for no deserto. É lá. Porque quando você for tirado de lá, você vai sim glorificar aquele que te colocou lá. Porque você saiu outra pessoa. Então nós estamos vivendo nesse momento. Eu não vim aqui dizer para você: ó, leia mais a Bíblia, e você sair daqui com a consciência que tem que ler mais. Você já lê a Bíblia, mas eu vim aqui dizer algo para você. Vamos lá na Bíblia? A Bíblia vai te dizer isso. Vamos lá em Mateus, capítulo 7. Olha o que diz aqui Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu vou ler aqui. Mateus 7, 24. A partir de 24 até o 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre quem? Sobre a rocha. Sobre a rocha. A rocha é quem? Jesus. Sua vida será edificada sobre a rocha. Vão vir problemas, e cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e deram como um ímpeto. Aconteceu de repente contra aquela casa, que não que caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Davi, ele tinha o costume de falar que o seu Criador era a rocha eterna. Irmãos, se nós colocarmos em prática as orientações do Senhor, nós seremos uma rocha. Estaremos como uma rocha, ou estaremos fixados na rocha. E os problemas vêm de repente, vem ou não vem? E vem como chuva, vem como tempestade, mas você cai. Você já enfrentou um problema assim? Que do nada o negócio parece que desaba na sua cabeça. Aí você fica: meu Deus do céu, Senhor, dá-me força, não deixa eu vacilar não, segura nas minhas mãos que eu quero seguir em frente. Amém. Uma vez eu estava caminhando e rindo, né? Falei: Senhor, o Senhor não briga em provar não, hein? O Senhor prova mesmo. Mas se o Senhor está pensando que eu vou lhe deixar com essas provações, jamais. Tudo isso está fazendo para me fortalecer ainda mais. Amém. Então, é até o fim que eu falei para ele. Falei: Senhor, é até o fim então. Então assim que tem que ser. É duro, mas quem está no controle é Ele. Um irmão Mike fala: toda a aprovação que Ele permite, Ele mede e pesa antes de entregar a aprovação. Então nós temos que suportar isso. E aqui diz: e todo aquele que ouve, aqui já é diferente. As minhas palavras não coloca em prática, será comparado com um homem insensato que edificou sua casa sobre o quê? Sobre areia, sobre o próprio eu, sobre os seus próprios gostos, as suas vontades, seus próprios sentimentos, sobre sua carne. E o que acontece? E veio também os problemas. Está pensando que as pessoas aí fora não têm problema? Tem. E quando elas estão com problema, o que elas fazem? Elas vão beber, vão fumar, vão cometer suicídio, vão fazer qualquer tipo de coisa. A gente não. Nós aprendemos através da Bíblia Sagrada que quando nós estamos com um problema, a gente recorre a quem? A Deus. E tenha paciência quando Deus te colocar no fogo. Tenha paciência quando Ele colocar você no fogo. Espera. Vai machucar, vai doer, mas Ele está com você. Ele entra junto ali. Que Ele vai te tirar. E quando Ele te tira, Ele te honra. Se você é fiel, Ele te honra. Porque o nome dele está sobre você. Amém. Isso não é brincadeira. Então, irmãos, a pessoa que lê e não coloca em prática, ela está cometendo um suicídio espiritual sobre a vida dela. Ela está escolhendo algo terrível para ela mesma. E a gente pode ver, irmão, quantas pessoas hoje estão dormindo espiritualmente. Semana passada, eu estava dando estudo bíblico com o Marcelo, na casa da Simone, e nós conhecemos uma pessoa, tinha conhecido um pouco antes do Marcelo, mas Marcelo também conheceu ele. E enquanto nós estávamos dando estudo bíblico, falando sobre a verdade da morte, eu reparei que ele estava com um sorriso.
e lendo a Bíblia, o sorriso dele vinha a orelha. Eu pensei assim, Senhor Espírito Santo, o que o Senhor está falando ali no ouvido dele? Porque aquele homem está lendo, irmão, ele estava lendo Feliz. a Bíblia, rindo de felicidade. Ele falou, eu não sabia. Ele estava encontrando um tesouro. Amém. Aleluia. E muitas das vezes nós vamos ler a Bíblia com pesar, com dor. Calma. Deus está no controle de tudo. Eu fico orando para o quintal de Deus, às vezes à noite, ele está lá em casa. Eu falei, é bem grande esse quintal, hein? As maiores estrelas, não sei quantos, as maiores galáxias, mas tudo isso cabe no céu. E o céu para Deus é pequeno. É ou não é? Quantos bilhões de galáxias existem dentro daquele céu que ele colocou? E o céu para ele é o quê? Qual é o teu problema? É grande demais para ele resolver? Você tem que ter paciência. Você tem que ler as escrituras sagradas. Quando Deus ele fala, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia, né, Marcelo? Quando você lê a Bíblia, Deus ele fala ao seu coração. Para finalizar, aqui na página 247. 247. Aqui diz, quando Cristo veio, o povo comum ouviu com alegria, mas os principais sacerdotes e líderes da nação se encheram de preconceito, rejeitando evidências que ele era Messias. As pessoas indagavam, como nossos governantes e escribas, tão esclarecidos, não creem em Jesus? Mestres assim levaram a nação judaica a rejeitar o seu Redentor. Hoje em dia, mestres estão no púlpito pregando mentira e heresia e levando o povo a fazer o quê? Rejeitar o Redentor. Eu escutei hoje da Daniele lá no nosso trabalho. Ela falou que foi na igreja e ali a igreja só pedia dinheiro e mais dinheiro. E no final ela falou assim, mas amanhã, ela indignada com isso, mas amanhã eu vou voltar lá na igreja, eu preciso mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Eu falei, não, você não pode ir para a igreja, você sabe que está praticando mentira. Olha como é que as pessoas estão cegas. Hoje em dia é a coisa mais fácil para Satanás enganar as pessoas. E a igreja foi colocada nessa terra, a nossa igreja, com essa missão de revelar as boas novas de salvação. Que você e eu, a gente vai parar por aqui 8 horas, que você e eu possamos dar a oportunidade para que Deus possa trabalhar conosco. Amém. A gente está, como eu falei aqui, num confronto. E a igreja adventista, ela está à frente desse combate. As demais igrejas não estão assim no confronto como nós estamos. Porque nós possuímos o que? Falamos com muita humildade a verdade bíblica. Mirou-se o dragão. Então se prepare, viva uma vida de santificação, coloque em prática a vontade de Deus para que Ele possa te usar. Amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração final. E meu irmão, te pedi para você orar pela Simone, que ela não estava faltando aos cultos, né? Não sei se está acontecendo alguma coisa, mas ore por ela também. Senhor, nosso Deus e Pai, nós temos uma grande responsabilidade através das Escrituras Sagradas, porque o Senhor levantou essa igreja para uma missão. Amém. João, quando ele engoliu o vinho, a boca ficou doce como mel, mas no seu estômago era amargo como fel. Remete isso ao grande desapontamento. Mas o Senhor falou para João, é importante ainda que profetize para muitas nações, que pregue a palavra. E o Senhor, Pai, através do grande desapontamento, levantou uma igreja. Amém. Como a sua serva, ela mesma diz, não inferior a nenhuma outra,
mais superior superior a todas. Senhor, estar aqui é muita responsabilidade, Senhor. Verdade. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, pois nós somos parte dessa igreja que o Senhor levantou, Senhor. Amém. Igreja profética, que prega as boas novas de salvação. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade e colocar em prática. Assim seja. Rogamos também nesse momento, Pai, por aquelas pessoas que antigamente tinham paixão, amor por estar aqui aos cultos de quarta-feira, Ó, seja com elas. mas foram perdendo brilho, o culto de quarta-feira nas suas opiniões, não se tornaram tão bons assim nas suas conclusões, e hoje parece, mesmo que em casa, parece que não faz mais nenhuma diferença, Senhor. Verdade. Trabalhe no coração dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Trabalhe, Pai querido. Oramos aqui pela Simone, que não veio hoje, não perde um culto de quarta-feira, Senhor, Verdade. mas rogamos por ela, Senhor, Seja com que ela você. possa estar bem espiritualmente em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Oramos aqui também pelo Augusto e pela Jaqueline, Pai, que não vieram hoje, Senhor. Verdade. A gente sabe que o inimigo ele trabalha, mas repreenda e quebre todas as setas inflamadas dele, Senhor, Assim para seja. que esse casal no próximo sábado possa estar aqui, Senhor. Assim seja. Estamos aqui diante da Sua presença, Deus Espírito Santo. O Senhor está entre nós aqui, na companhia dos seus santos anjos, ouvindo toda essa mensagem. Amém. E o Senhor deseja nos usar de uma forma poderosa, Senhor. Nós não podemos, Pai, colocar a mão no arado e ficar olhando para trás. Nós não podemos, Pai, nos dividir com o mundo. Ou nós somos Teu de forma integral, ou não somos nada, Senhor. Verdade. Nos ajuda, Senhor, Por a favor. tomar uma posição a cada dia de uma entrega sem reserva, Senhor. Assim Nos seja. ajuda, desperte a Tua igreja de uma forma mundial, pois é chegar a hora da bendita esperança voltar, que é a Cristo Jesus, que é a nossa bendita esperança, Pai. Amém. E Ele vê que nós precisamos tomar uma posição. Até quando nós vamos ficar assim, Senhor? Vamos esperar o que para despertarmos? Nos ajuda, Pai. Por favor. Mesmo diante da incapacidade que nós temos como ser humano, nós rogamos aqui ao Senhor, dá-nos capacidade divina, dá-nos orientação, sabedoria dos altos céus, para falar com autonomia, como o Senhor deseja, para pregar as boas novas de salvação. Amém. E que as pessoas que venham nos ouvir, Senhor, venham ficar impactadas com as palavras que saem da nossa boca, Assim pois estaremos cheios do Teu poder do Espírito Santo. Amém. Nos leve agora para a nossa casa. A bom poder dos seus santos anjos. Nos dê um restante de semana na Tua presença. Nos livre de todo mal. Por essas coisas que pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e reina para todos sempre. Amém. Senhor. Amém. Amém. Por todos.